pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar de teologia. Você sabe o que é teologia? Já estudou teologia? Sabe como que a teologia se estrutura? Esse vídeo de hoje, de uma forma muito resumida, ousa falar de teologia. E por que que eu escolhi falar de teologia num vídeo onde, na maioria deles, num canal onde a maioria dos vídeos é de coisas práticas, de liturgia? Diante de uma realidade que nós estamos vivendo nos últimos anos, que sobretudo depois do advento da internet, onde as pessoas elas falam o que bem entendem, elas ousam a dar lições, a ensinar o Papa a ser Papa, os bispos a serem bispos, os padres a serem padres, e elas falam assim com tanta arrogância que dá a impressão que elas detêm o saber teológico, que elas têm as chaves do céu na mão e que elas podem dizer quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Elas julgam, condenam à revelia as pessoas como se fossem doutoras de teologia. Então é bom a gente conhecer um pouquinho de teologia para nós abaixarmos um pouquinho a nossa arrogância antes de julgar alguém pelas suas falas, sobretudo se essa pessoa é uma autoridade da igreja, se ela é o Papa, que é a autoridade máxima, se ela é um bispo, se ela é um padre, ou seja, pessoas que no mínimo estudaram teologia. Antes de falar desse tema amplo, complexo, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, convido você a se inscrever, venha fazer parte deste canal. Vamos lá então sobre teologia. A palavra teologia já dá para a gente entender se nós pegarmos a etimologia da palavra. Teo significa Deus, logia significa estudo. Então, teologia é o estudo de Deus, ou das coisas de Deus, ou das coisas que conduz a Deus, no caso, religiões. Então, quando nós estudamos teologia, nós debruçamos sobre manuais que nos ensinam a refletir sobre Deus, a argumentar sobre Deus, a ter uma noção, mesmo que parca, sobre Deus. É uma ciência ousada porque lida com o mistério. São coisas que não têm comprovações científicas, embora ela seja uma ciência. E como ciência, ela tem também suas vertentes, suas correntes. Vamos fazer uma comparação preliminar, só para a gente ter uma noção. Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando de uma ciência acadêmica que estuda o sagrado, o divino. Se você pegar uma outra ciência, como por exemplo a medicina, o médico, ele estuda como médico generalista tudo aquilo que é básico na medicina e depois ele se aperfeiçoa numa determinada área da medicina. Isso vale também para o direito, né? Pode estudar direito penal, direito previdenciário, direito trabalhista, direito, enfim, então uma gama de ramificações do direito. Na teologia é a mesma coisa. Existe uma gama de ramificações da teologia que ela tem uma grade curricular básica e depois desdobramentos dessa base curricular que vai dando o perfil daquela linha teológica. Se nós tivéssemos que dividir a teologia em linhas, em correntes, eu destaco que nós temos três correntes teológicas. Correntes que são caminhos de entendimento de processos do sagrado. Bom, nós temos o primeiro e o clássico e o principal, podemos dizer, que é a teologia dogmática. Depois nós temos uma segunda vertente da teologia, chamada teologia
da libertação ou teologia pastoral. E nós temos uma terceira vertente que chama-se teologia da prosperidade. São três correntes teológicas que vão por caminhos distintos com um objetivo comum, chegar no mesmo destino, mas por caminhos distintos, diferentes. Vamos ver resumidamente, de forma muito didática, cada uma dessas correntes, para a gente formular o nosso pensamento geral do que é teologia. Se nós pegarmos essas três vertentes da teologia, a dogmática, a da libertação, a da prosperidade, e colocarmos lado a lado, nós vamos ver diferenças que são fundamentais nessas três correntes teológicas. Na linha dogmática, ela é a linha mais tradicional. Já a linha da libertação ou pastoral é aquela linha que foca mais nas ações pastorais das pessoas. E a linha da teologia da prosperidade é uma linha mais pentecostal, que nós vamos ver rapidamente cada uma delas. Começando pela principal, a mais conhecida, a mais antiga, aquela que hoje forma a base principal da teologia, que é conhecida como teologia dogmática. A teologia dogmática, como o próprio nome diz, ela tem as suas bases nos dogmas da igreja. Então, quando se estuda a teologia dogmática, os dogmas são os principais estruturadores dessa teologia. Ela está baseada também como estrutura na tradição da igreja. Ela tem uma linha fundamentada na patrística, nos padres da igreja, na doutrina clássica da igreja e também na salvação com perfil individual. Os teólogos desta linha sobressaem, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que é o teólogo básico desta linha teológica dogmática. É claro que existem muitos outros modernos dos tempos atuais, mas São Tomás de Aquino forma a base dessa teologia, juntamente com Santo Agostinho e outros padres da patrística. Essa teologia, ela se fundamenta no Cristo ressuscitado e ela tem ali o destaque para a segunda pessoa da Trindade, o Jesus Cristo, Filho de Deus, agora ressuscitado. Depois nós temos a outra linha teológica, que é uma linha muito polêmica. Hoje quase não se fala mais dela, mas ela existe aí na prática pastoral, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem um viés social. Então ela faz uma leitura dos textos bíblicos a partir do Jesus histórico. É o Jesus encarnado na realidade social, o Jesus que lidou com problemas sociais. Então, o foco dessa doutrina, desta teologia, é a doutrina social da igreja. Sempre que você vê ênfase na doutrina social da igreja, ela tem esse viés da teologia da libertação ou teologia pastoral, focada nas ações, aonde liga o indivíduo dentro de uma determinada sociedade. Não é o indivíduo fora da sociedade, mas é o indivíduo dentro da sociedade, e mais que o indivíduo é a comunidade. Então ela faz essa leitura encarnada do Jesus histórico e enfatiza o aspecto social, muitas vezes até em detrimento do espiritual. E a espiritualidade dessa teologia é sempre uma espiritualidade encarnada na realidade. As pessoas dentro da sua realidade social, enfatizando a questão das desigualdades sociais, das injustiças sociais, daquilo que não é querido por Deus, daqueles abismos que existem entre ricos e pobres, como lá na passagem do pobre Lázaro. E a Bíblia, ela tem esse recorte também, esse recorte mais sociológico. A leitura bíblica, ela tem um recorte mais sociológico, mais antropológico, e ela tem muita preocupação, então, com essas questões sociais, e combatendo sempre uma religião ou uma religiosidade que aliena. E ela prima sempre pelo comunitário e não pelo individual. Por isso, muitas vezes,
ela é taxada de comunista. Existe uma palavra, existe um equívoco, né? Um desconhecimento profundo da origem desta palavra, até porque lá nas primeiras comunidades cristãs havia o comunismo primitivo, né? Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 47 ao 49, você vai ver ali o retrato das primeiras comunidades cristãs, um retrato comunista, ou seja, tudo em comum, ninguém tinha para si as coisas. Tudo era em comum, as pessoas vendiam seus bens, vendiam suas propriedades, colocava tudo em comum, partilhava tudo. Então, isso é lido pelos sociólogos como um comunismo primitivo, que é diferente do comunismo, obviamente, de Marx e Engels, da sociologia, da economia, da filosofia. Mas é um tipo de comunismo que muitas vezes se atribui à teologia da libertação. Então, ela enfoca sempre na questão do comum, do comunitário, do ter as coisas em comum, de partilhar. E isso acaba muitas vezes gerando uma confusão de interpretação e as pessoas demonizam essa linha teológica como se ela fosse de fato do demônio, o que não procede. É algo muito presente na prática de Jesus. Depois nós temos a terceira corrente teológica, que é a corrente da linha da teologia da prosperidade. Essa teologia é de vertente protestante, mas ela está muito impregnada também no catolicismo, de alguns movimentos do catolicismo. E o que seria essa teologia da prosperidade? Ela tem origem calvinista, ela vem oriunda dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos Estados Unidos e para o Brasil, ela faz esse caminho, e ela então perpassa pela teologia protestante e chega ao catolicismo, embora a teologia protestante de linha calvinista tenha isso como linha mestra, né? Quem fez uma análise bastante rica e profunda foi o sociólogo Max Weber. Max Weber escreveu uma obra monumental, seminal da sociologia, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele analisa essa questão do trabalho que dignifica o homem, do trabalho como algo necessário para o enriquecimento. Por que os Estados Unidos é uma nação considerada rica? Porque ali está pautado nessa teologia da prosperidade. Ali está o espírito do capitalismo, está fundamentado nessa modalidade de teologia e que chegou muito forte aqui no Brasil pelas correntes de linha pentecostal. Então nós temos aí como a RCC e outros movimentos de linha pentecostal que tem essa vertente da teologia da prosperidade, onde você enxerga o enriquecimento como um dom de Deus, como um presente de Deus, como uma benesse que Deus te concede como bênção. Isso é teologia da prosperidade. Então ela coloca o trabalho como esse aspecto, né? E ela vai fazer uma leitura, uma hermenêutica bíblica nessa linha, com esse recorte da prosperidade. E ela é muito perigosa no aspecto de que pode ser usada para extorquir as pessoas. É o que alguns pastores acabam fazendo, fundam uma determinada igreja e a partir dessa igreja pregando a teologia da prosperidade e vai extorquindo as pessoas, dizendo, olha, se você doar tanto, você vai receber em dobro, e aí eles vão se enriquecendo às custas do seu empobrecimento. Enfim, é algo a ser questionado, né? A teologia da prosperidade é uma teologia profundamente questionável quando ela é usada para extorquir as pessoas. Então nós temos essas três correntes teológicas que formam a chamada teologia. Todas elas, quando se estuda teologia, elas têm uma grade curricular comum. Essa grade curricular comum das linhas teológicas, ela tem como matéria básica revelação, história da igreja, escatologia, teologia moral, patrística, pneumatologia, liturgia, Bíblia, Antigo e Novo Testamento, direito canônico. Essas são matérias básicas para quem estuda teologia. Depois, à medida que você vai seguindo uma linha teológica, aí vão entrando outras matérias que vão complementar essas.
E aí então que você vai se identificar, à medida que você está estudando teologia, você vai se identificar com esta ou aquela corrente teológica. Então você fala, esse padre tem essa linha teológica, esse tem esta linha teológica. São identificações na teologia. Então eu estou trazendo essa visão geral para a gente entender a complexidade que é a teologia, os estudos sistemáticos da teologia, para que, antes da gente falar qualquer coisa, rotular alguém com alguma coisa, sobretudo negativa, é importante conhecer para poder falar, né? Eu vejo que às vezes quando eu faço vídeos sobre doutrina social da igreja, sobre campanha da fraternidade, sobre algum documento da igreja, é muito comum chover comentários de pessoas que nunca estudaram teologia, mas que se acham no direito de julgar posturas, pensamentos de acordo com aquilo que ela acha, né? Achismos. E isso é muito complexo, né? Não devemos ter esse procedimento leviano com relação a julgamento de pessoas, até porque isso não tem nada de teológico, né? Quando nós falamos de teologia também, os próprios papas na história da igreja, eles tiveram também suas identificações teológicas, suas correntes teológicas, né? Vamos pegar aí os 3 últimos papas que nós tivemos, né? Se nós pegarmos aí João Paulo II, que teve um pontificado bem amplo, né? João Paulo II, se nós fôssemos classificá-lo pela sua linha teológica, ele estava muito mais nessa terceira via, né, da teologia da prosperidade, porque foi João Paulo II que fomentou movimentos de avivamento, movimentos carismáticos na igreja, embora ele tivesse uma ampla formação também espiritual e dogmática, né, mas ele tinha essa linha. Já o Papa Bento XVI, ele já tinha mais a teologia clássica, a teologia fundamental, a teologia mesmo histórica, né? Essa era a linha de Bento XVI, ele é um exímio teólogo. E o Papa Francisco, pelas suas posturas, seus documentos, sua maneira de ser, ele comunga muito mais com essa outra linha da teologia, chamada de teologia da libertação, teologia pastoral, embora ele nunca tenha usado esse termo, mas os seus documentos, os seus procedimentos mostram uma identificação com essa linha mais humanizada da teologia, mais voltada para a questão do sofrimento humano, mostrando que Deus não quer o sofrimento humano. Então ele tem esse perfil mais humanitário e mais voltado para uma linha teológica de aspectos mais sociais. Isso está muito presente nos documentos dele. Todos eles têm os seus valores e mostram a riqueza da igreja, e por isso nós devemos sempre, como católicos, seguirmos a orientação do pontífice que está no poder naquele momento. Não voltar ao passado. Aquilo que eles mostraram no passado foi muito importante, mas hoje nós devemos obediência a esse que está atualmente, que é, no caso desse momento, o Papa Francisco. E não respeitá-lo, não obedecê-lo, significa um cisma na Igreja Católica. Seja você um bispo, seja você um padre, seja você um leigo. Nós, como católicos, devemos obediência ao sumo pontífice que está à frente da nossa igreja. E nesse momento é o Papa Francisco. A ele todo o nosso respeito e as coisas belíssimas que ele vem fazendo para a nossa igreja. É isso que eu queria trazer para vocês nesse momento. Vocês podem deixar aí os comentários de vocês. Não venham com comentários desrespeitosos, porque eu vou excluí-los, obviamente. Comentários com fundamentação, com respeito, será muito bem-vindo. Comentários levianos, comentários agressivos, obviamente eles serão excluídos. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Você pode também sugerir temas para esse canal. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.